Desde que o treino seja muito bem feito e bem respeitado o intervalo de uma sessão de treino e outra, sim, tá? O ideal é isso mesmo, 2 vezes por semana, no máximo 3 vezes por semana. Eu tenho uma informação melhor sobre o aeróbio e jejum, tá? É só arrastar essa tela aqui pra cima que tem um vídeo meu que eu falo sobre o aeróbio e jejum. Só não confundam a aeróbio em jejum com o jejum intermitente, porque é outra coisa. Também não gosto muito não, mas é diferente, tá bom? Nesse caso eu indico o quê? No dia 1, que pode ser uma segunda, uma terça, não sei. Primeiro dia que você for na academia, inferior. Segundo dia, superior. Descansa uns 2 dias e depois treina um global, um treino misto. Que aí você dá 2 estímulos para cada agrupamento muscular, que é o ideal. Se for para me escolher uma das 2 opções, eu prefiro fazer o aeróbio num dia e no outro correr, e não o contrário. Porque o treino de musculação vai exigir mais da musculatura. E você precisa aí de pelo menos uns 2 dias para recuperar. E também pode atrapalhar a corrida se você treinar musculação um dia antes, tá bom? Eu sempre recomendo você fazer primeiro os exercícios multiarticulares, que envolve mais de uma musculatura ao mesmo tempo e isolar depois, se for o caso. Mas, por exemplo, você quer melhorar a posterior de coxa, faz sentido você começar com um exercício isolado para posterior para depois fazer os multiarticulares. O melhor exercício para o culote é exatamente esse emoji. Não pense que é aquele exercício que você vai ficar tombando para o lado e voltando. Não é esse e nunca vai ser. Tô sacaneando hoje, né? Mas, ó, pelo amor de Deus, não é fechar a boca, não é parar de comer. É simplesmente você ter um melhor acompanhamento nutricional, é comer melhor. E é o seguinte, você não queima gordura localizada, tá? Você queima gordura como um todo. A única coisa que você consegue fazer de maneira localizada é estimular alguma musculatura em questão. Por exemplo, a mulherada quer ganhar coxa, quer ganhar bumbum, o homem quer melhorar peitoral, quer melhorar o abdômen. Dá para fortalecer e aumentar a musculatura localizada. Você deve focar principalmente nos macronutrientes, muito consumo de gordura de boa qualidade, proteínas e carboidratos, não precisa ser integral, tá? Eu tenho até um post sobre isso, mas resumidamente é isso, procura o post lá que tem. Você não consegue trincar porque que hora que seu abdômen descansa? Toda musculatura precisa de descanso após um estímulo, o abdômen não é diferente. Então você está pecando pelo volume, treinar muito não é treinar direito, tá bom? Organize melhor isso. Eu acho engraçado o pessoal perguntar tanto de jejum. Gente, pelo amor de Deus, qual que é o preconceito com a comida? Comer é bom demais, comam. Olha só isso aqui. Eu vou comer tudo. Tudinho. Páscoa é uma coisa, né? Você come o ovo lá no domingo de Páscoa, aí depois esse ovo fica brotando na tua casa, e aí você quer comer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não para mais. Quanto mais você come, mais vontade dá de comer. É complicado, tem que ter um autocontrole. Olha, tem mais pergunta para responder, mais pessoas vão fazer perguntas e eu vou responder mais a partir de amanhã, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Vou comer um ovinho aqui, só um pedacinho. A pergunta certa aqui é: quais tipos de treino você usa para ganhar massa magra? O ideal é fazer variação. Ora muita carga, ora pouca carga, número de repetições, cadência, intervalo entre as séries. É para isso que existem os métodos, tá? Variação sempre. Olha, geralmente para o primeiro treino, pessoa que nunca fez, é legal passar um número maior, 15 repetições, porque é uma pessoa que não sabe se movimentar ainda. Então ela precisa de um número de repetições maior para aprender realmente o movimento e usar uma carga menor também. É igual você falou, você perdeu massa magra. Geralmente quem constrói massa magra diminui a circunferência abdominal. É esse que é o ponto chave. Se você perde massa magra, você continua com a gordura lá e uma hora acumula na barriga. Eu, por exemplo, na minha consultoria é um plano anual. Eu geralmente faço vários treinos e cada treino eu sugiro o quê? De 4 até 6 semanas no máximo para a pessoa ficar com o mesmo treino para depois então trocar o estímulo. Vamos lá, não existe melhor maneira, mas a mais usual é o que? Segunda inferior, terça superior, quarta-feira dá um off para o treino muscular, faz por exemplo um treino intervalado, um treino aeróbio, na quinta e na sexta repete o treino de segunda e terça.
Lembrando que eu tô falando um padrão, tá? Isso pode ter variação para quem busca, por exemplo, hipertrofia e para quem busca emagrecimento. Então tem que saber organizar, de repente incluir um HIIT ao final de um treino, um HIIT curto. Vai depender muito, tá? Falei um padrãozão. O ponto chave para perder a barriga, falei agora aí atrás, é construir massa magra. Quando você ganha massa magra, a sua circunferência abdominal tende a diminuir. Então, isso é muito benéfico para quem quer perder barriga. Agora as pessoas não querem fazer aeróbio. É lógico, né? Eu não preciso falar, mas a dieta é pra tudo, né? Dieta é pra tudo. Pra atleta precisa de dieta? Precisa de dieta. Uma pessoa que tem alguma patologia precisa de uma dieta específica? Precisa. Pra quem quer resultado estético também. É óbvio, tá? Dieta é fundamental. Pra começar, um exercício não tem o poder de nada, tá bom? Você tem que construir massa magra. Burpee não constrói massa magra, mas cansa, né? Transpira, aí as pessoas têm a sensação que tá queimando. Ai, meu Deus. Não, gente, pelo amor de Deus, não! Quer dizer que eu não usaria o burpee? Não, de repente, por exemplo, se eu for fazer um treino em casa usando só o peso do corpo, aí legal, uso o burpee, é um bom exercício para usar só o peso do corpo, mas limitadíssimo, né? Não, esses exercícios não lesam o joelho desde que você faça da maneira correta. O problema é quem faz. Tem pessoas que nunca nem passaram por uma musculação, não tem estabilização nenhuma de musculatura, vai fazer um afundo? Não dá, né? Então tem que ter um mínimo de experiência. Então é por isso que tem que ter as variações. Então por que a barra, né? Por que não só o peso do corpo? Porque agachar, se agacha para sentar numa privada, para sentar numa cadeira, para sentar num sofá. Então usar o peso do corpo é uma boa estratégia para quem não tem muito as manhas ainda. Olha, essa pessoa acho que me mandou uma informação a mais falando que dá descanso de um dia só. O mínimo necessário é pelo menos 2 dias. Mas se tiver com muita dor muscular, nada impede de dar 3, tá legal? Pode dar. O mínimo é 2, mas pode dar um pouco mais, sem problemas. Geralmente o consumo de proteína se faz após o treino. O whey ele é de rápida absorção e geralmente se consome após. Mas você não precisa necessariamente de um whey. Você deve consumir proteína não só após o treino, mas ao longo do dia, em forma de ovos, carnes, enfim, tudo isso. Olha, vai depender muito do método de treino, mas geralmente, né, porque assim, tem métodos que são minisséries dentro de uma série, né, o hash pause, o drop, enfim. Mas geralmente o quê? De 2 exercícios até 6 exercícios por grupamento, vai depender muito. Para você ter uma ideia, tem um método de treino que é baseado no volume, que se faz apenas um exercício por grupamento, no máximo 2, porém, cada exercício 10 séries. Agora você imagina, precisa de mais? Gente, é por isso que a academia não dá certo pra muita gente, por isso. Eu, por acaso, sento numa cadeira de dentista, por exemplo, e falo, vou aqui arrancar um dente, tirar uma cárie. É igual construir casa sozinho, né? Já viu uma casa feita por engenheiro, arquiteto, e uma casa feita por uma pessoa que contrata pedreiro e vai fazendo de qualquer jeito? Fica aquela coisa mais feia do mundo, que é a casa esquisita. Porque acho que é só colocar o tijolinho, cimento, parece simples, mas não é. Todo problema relacionado com o lombar deve se fortalecer o core, tá? O core o que é? Toda essa cintura que você tem aí no corpo. São os oblíquos, a musculatura abdominal, transverso abdominal, glúteos. É importante demais fortalecer. Aí tem que saber qual o problema é esse para saber direitinho as recomendações, como fazer e o que deve ser evitado. Por exemplo, uma hérnia de disco é legal evitar pesos que incidam verticalmente sobre a coluna, diretamente sobre a coluna, principalmente no início, antes de fortalecer e tal. Tem muita orientação diferente para isso, mas eu particularmente gosto de prescrever e falar em torno de, sei lá, 30%, porque aí você consegue fazer aí pelo menos umas 3 reduções, entendeu? Tudo vai depender da quantidade de reduções que você for fazer. Porque dá pra você reduzir 2 vezes, né? Começar com a carga extremamente alta lá, reduz uma, depois reduz outra. Dá pra reduzir mais vezes até fazer com nada de peso. Então vai depender muito disso. Então a porcentagem vai ser dividida em relação a isso. Mas vamos lembrar, né? Feeling é o melhor, tá? Feeling. Pessoa que vai treinando vai tendo esse feeling. Bateu o olho, sabe fazer. A questão é, no começo tem que ter uma orientação pra pessoa meio que dar mais ou menos isso. Mas depois vai ter um feeling, não tem jeito. Olha, é brincadeira. É só a questão de, se tiver muita pele sobrando, nenhum exercício ou dieta vai resolver. Principalmente se vem de cirurgia bariátrica, se vem de uma lipoaspiração, dificilmente o exercício ou dieta vai resolver. Tem que ser cirúrgico mesmo, beleza? Olha,
Possivelmente não o exercício. Exercício nenhum vai te prejudicar desde que você faça da maneira correta. A não ser que você tenha uma patologia já instalada e não saiba disso e tá fazendo um exercício que tá agravando o caso, tá? Então, a minha recomendação, se é uma dor que tá te afetando muito, procure um médico, faça uns exames, veja se o que pode ser isso, se pode ser um início de hérnia de repente, para você avaliar e saber como conduzir, como fazer o que deve ser evitado ou não, mas lapide o movimento e trabalhe alongamento. A maior causa de dor hoje nas costas, lombar, dor de uma maneira geral, é por falta de fortalecimento da maneira adequada, né? Movimentos mal feitos, tem que fortalecer da maneira certa. E falta de mobilidade, as pessoas hoje estão cada vez mais encurtadas. Não precisa fazer nada nesse caso, é normal a gente ter uma simetria entre membros, tá? Até aí, sei lá, 3 centímetros é considerado normal. Pra cima disso já começa a ficar mais visível a olho nu, né? Mas pode ficar tranquilo que 2 é de boa. Legal essa pergunta, eu tenho um trabalho sobre isso, tá? Quando eu fiz a minha especialização, eu fiz uma revisão bibliográfica sobre isso. Então é o seguinte, manda um direct pra mim que eu vou te enviar essa revisão aí. Ótima pergunta, sim, deve ser variado, isso vai ter muita correlação com o estilo do treino. Geralmente treino que envolve poucas repetições e muitas cargas, se faz necessário um descanso mais prolongado. E o oposto é verdadeiro. Cara, você não acompanhou minha postagem de ontem, não tem nada a ver. Você fazer com 15 de cada lado não quer dizer nada, você falha, você vai até a fadiga, porque você não vai, se você conta até 12, esquece, não vai ter resultado nunca na vida. O peso, ele muda constantemente, tá? Dependendo do treino. O que importa é a fadiga, a falha, o seu músculo não conta, por isso não importa o número de repetições. O número de repetições é para você ter uma noção de quanto peso colocar, mas o seu músculo só entende esforço. Olha, eu vou tentar responder todas, mas na hora que surgir uma brechinha eu vou tentar de novo aqui. Mas se por acaso eu não responder sua pergunta, pergunte na semana que vem que eu vou fazer de novo essa interação. E a pergunta de vocês é muito importante para mim entender qual é a dificuldade e tentar ajudar vocês.